Oi, gente, a gente está aqui de volta no nosso papo sobre como potencializar a sua influência digital. E nesse segundo módulo, a gente vai falar sobre narrativa e storytelling. Vamos lá, que essa palavrinha é difícil, mas vocês vão perceber que ela já está no dia a dia de vocês. É basicamente a nobre arte de contar histórias. Então vamos lá. Como é que as versões de vocês lá fora trabalham? Ou seja, as pessoas que trabalham com Herbalife, como é que elas estão nas redes sociais hoje em dia, lá fora, fora do Brasil, né? Bom, eles, dessa forma que vocês, eles também estão basicamente no Instagram. Eles mostram o dia a dia deles, o estilo de vida deles. Eles falam de uma maneira totalmente natural, solta, leve, mas eles trazem outras pessoas para os holofotes. Eles trazem os representantes deles, as pessoas da própria Herbalife, para o papo, para a conversa. E eles trabalham lá uma mensagem subjetiva. Essa mensagem é que a gente quer que vocês coloquem na cabeça de vocês. O que isso quer dizer numa única palavra? Cotidiano. Eles querem saber da vida de vocês. Então, um exemplo aqui, por exemplo. A gente está falando do Fit Couple aqui, por exemplo. Se a gente for ver o que a gente chama de mood board, né? Ou seja, é uma colagem dos posts que eles andaram fazendo, tem posts que mostram um pouco de saúde, claro, academia, mostram um pouco de estilo de vida, mas de uma maneira sutil, assim, como, por exemplo, se eu fosse viajar para fora, para um lugar muito legal, eu quisesse mostrar um pouco disso, eu faço uma selfie, mostro o cenário, enfim. Eles mostram família, e eles falam disso, aquela última foto ali do canto inferior direito, ela mostra uma coisa muito legal, que é um estilo de vida mais bem-humorado, assim. Então faz uma brincadeira, mas, ao mesmo tempo, está mostrando que eles estão ali em Stonehenge, ou seja, ó a mensagem que eles estão passando, que é muito legal ser quem ele é. Então, eles querem ser totalmente inspiracionais, eles querem ser uma inspiração para quem está acessando as redes sociais deles, para quem passou a segui-los nas redes sociais, para quem passou a receber os posts deles na timeline. Opa, tem uma coisa legal aí acontecendo. Essa pessoa trabalha onde? Na Herbalife. Olha, gostei, hein? Tem coisa legal acontecendo na vida dela. É uma vida bacana, uma vida que tem família como a minha, é uma vida que tem trabalho como a minha, mas olha só onde ela consegue chegar com isso. Então é esse tipo de mensagem que a gente quer que vocês comecem a colocar aos pouquinhos nas postagens de vocês. Então, outro exemplo aqui, mesma coisa, a Celeste, cara, tem um pouco de estilo de vida, tem saúde, tem business. Ou seja, ela vai fazer uma reunião de negócios, ela tira uma foto às vezes mais descontraída, mostra um aperto de mãos, posa com a pessoa com quem ela tirou a foto, com quem ela fez a reunião, enfim. Mas, de um jeito que não pareça forçado. E a gente nem quer que pareça forçado. Mas é natural. Qualquer pessoa faria isso no seu próprio perfil. Só que o que a gente quer é que vocês passem a fazer isso pensando no que a pessoa que está acessando ali os posts de vocês vai imaginar. Opa, tem uma história sendo contada aqui. Sabe aquela história o que eu falei lá no começo? O que é o storytelling? É contar histórias. Eu estou contando uma história aqui. Então, a gente já falou isso no nosso primeiro módulo aqui, inclusive. Vocês já são influenciadores. Isso é fato. Mas como é que a gente potencializa isso? Bom, a primeira coisa a gente vai colocar um temperinho de narrativa, a gente vai usar vamos colocar uma cobertura aí de contação, de histórias, vamos salpicar interações por todos os lados. Interação é muito importante, e interação é uma coisa que a gente vai falar bastante, vai falar um pouco aqui e vai ter um módulo especificamente sobre isso. Mas a gente já vai explicar como é que funciona essa receitinha mágica. Primeiro de tudo, é importante vocês terem em mente que essas histórias que eles estão contando lá fora são muito legais, mas não tem mais. Porque fazer e compartilhar é muito maior, é muito mais importante do que só fazer. E fazer vocês já fazem. É natural, é o dia a dia de vocês. A gente não precisa criar uma história, a gente só precisa saber como contá-la. Porque vocês já têm essas histórias, elas já existem, elas são incríveis. Então, assim, o que a gente precisa é aprender como eu conto essas histórias de um jeito que seja cativante para quem está do outro lado da telinha do celular, olhar para aquilo e falar, uau, que história legal, que pessoa legal, que empresa legal. Então, está na hora de a gente focar. Vocês já fazem muito essa parte de saúde, ou seja, nutrição, bem-estar, qualidade de vida, produto, vocês mostram muito, é legal e tem que continuar. Ninguém está falando que é para não
fazer mais. Mas o que a gente quer que vocês comecem a fazer é agora uma coisa que seja mais equilibrada. A timeline de vocês seja mais equilibrada também com posts sobre negócios, sobre crescimento, o estilo de vida, solidez, mostrar que essa é uma empresa sólida, que vocês têm um estilo de vida sólido graças a essa empresa, ou seja, confiança. Então, basicamente, eles vão ver saúde, eles vão ver confiança, vão ver que vocês são pessoas confiantes e vão ver que esta empresa que às vezes aparece nos posts de vocês, a Herbalife, é uma empresa confiável. É esse tipo de discurso que a gente quer que vocês comecem a trabalhar agora aos poucos. Então, como é que a gente pode melhorar? Toda vez que a gente fala de marca em redes sociais, marcas têm a tal da brand persona, que é basicamente assim, que pessoa a minha marca seria nas redes sociais? Se ela fosse uma pessoa nas redes sociais, que pessoa que ela seria? Legal, mas vocês obviamente não são marcas, vocês já são pessoas. Então, o que a gente diz para vocês é o seguinte, vocês vão criar a marca pessoal de vocês a partir de agora. Por que então não criar um personagem para cada um de vocês? Como é que podia ser o seu tom de voz, a sua linguagem? Você define isso. A gente colocou aqui como exemplo a Dani Notti, que é uma confeiteira. Ela tinha um canal super forte no YouTube de vídeos onde ela mostrava receitas de doces, só que ela foi além. Ela criou um canal agora muito forte no Instagram, que é esse Notti Daniele, que a gente define basicamente como sendo comfort social media. Sobremesa, que é onde ela é especializada nessa coisa de confeitaria, é o que a gente chama de comfort food, né? Então, legal, doces, né? Comfort food, bacana. É aquela comida que aquece o coração num momento difícil. Beleza. Ela é um perfil de redes sociais que aquece o seu coração num momento difícil. Ou seja, você está ali nas redes sociais, você vê os posts dela, você fica, que legal, que bacana, que gostoso ver isso. Assim, uma pessoa, não só pelas receitas dela, mas pela relação dela com o marido, com os cachorros, os passeios que ela faz, os lugares que ela vai. Só que aí, além disso, tem a mensagem que está por trás, que é, uau, que estilo de vida legal que ela tem. Ela vai em lugares muito bacanas mesmo. Ela vai em eventos, ela vai em exposições, ela vai em viagens muito bacanas. Opa, eu queria um pouco ser como ela. Ou seja, além dela dar aquele quentinho no coração, você começa a enxergar aquela pessoa como onde eu poderia estar daqui a alguns anos. Então, não sei se de repente vale talvez pensar num bordão, ou seja, uma frase que você fale com certa frequência e as pessoas que te seguem nas redes sociais passam a identificar. Né? Então, assim, ou de repente, sei lá, uma hashtag única, tua. Não só as hashtags da própria Herbalife, mas hashtags suas, que façam uma identificação direta, assim, né? Que façam um sentido, que sejam você. Então, assim, a própria Dani, ela tem uma coisa assim, meus chocolatudos, né? É o jeito dela falar com as pessoas da rede social dela, são as pessoas que seguem ela. Isso aí, ela é uma influenciadora digital, de estilo de vida, de moda, é mais fácil para ela. Não necessariamente. Aqui, por exemplo, a gente tem alguém que é do mesmo meio que vocês. E ele tem ali, ó, escondidinho no perfil dele, né? Tá claro ali, enfim, mas The Garen Jones Flow. Então, assim, é uma hashtag que ele usa em todas as postagens dele. É um jeito de assinar os posts dele. E aí a gente pode vir aqui e falar, o que diabos é uma hashtag então? Bom, uma hashtag é uma expressão-chave associada a uma informação ou um tópico que a gente deseja indexar. Vamos lá, vamos tirar a parte difícil aí da história, ou seja, esse verbo tão difícil que é indexar. Indexar nada mais, nada menos é do que organizar. É o que um Google faz para suas buscas. Então, a hashtag ela serve para organizar a busca que a pessoa faz para um determinado assunto. Então, ela funciona muito melhor num Twitter e num Instagram da vida do que no Facebook, por isso tem tanta gente usando hashtag no Instagram. Mas ela ajuda, ela vira um hiperlink. Ou seja, se você usou a hashtag lá, por exemplo, almoço, e aí a pessoa clica naquela hashtag, ela vai ver todo mundo que está usando a mesma hashtag. Eu posso, inclusive, passar no Instagram, por exemplo, é possível eu seguir uma hashtag da mesma forma que eu sigo um perfil. Então, todas as pessoas que postarem alguma coisa relativa àquela hashtag, eu vou ver, vão entrar na minha timeline como se fosse um perfil que eu estou seguindo normalmente. Ou seja, a hashtag é mais do que uma assinatura da moda, que um slogan, ela tem um objetivo prático, de fato, que é
juntar todas as conversas que estão tendo sobre um determinado assunto. Então, por que vocês, de repente, não podem entrar nessa conversa, nestas conversas, primeira coisa. E segunda coisa, por que vocês não criam conversas próprias? Porque aí quando as pessoas passarem a ver os seus posts e elas veem uma hashtag comum, elas podem seguir aquela hashtag e ver todos os seus posts, e 2, elas podem passar a usar também a sua hashtag. E aí quando você passar a buscar a hashtag, você vai ver você e mais um monte de gente que seria legal você interagir. A gente vai dizer aqui que o nosso foco, nós já falamos lá atrás, mas só para a gente repetir, o nosso foco é em 3 pilares. Narrativa, o jeito que eu conto as coisas, storytelling, eu vou contar histórias, e as interações. As interações a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente no próximo módulo. Mas sobre a narrativa especificamente, tem aqui, mais do que personalização, a gente sabe que redes sociais hoje são muito personalizadas, ou seja, os seus posts têm, a ideia é que eles tenham a sua cara, a sua rede social, a sua linha do tempo, a ideia é que ela tenha a sua cara, os seus gostos, e os algoritmos, aqueles robozinhos sobre os quais a gente falou no primeiro módulo, eles têm um pouco essa ideia de cada vez mais eu vou fazer com que a sua timeline tenha o seu jeito, os seus gostos, a sua forma de interagir. Legal. Mas mais do que personalizar, a gente costuma defender que as redes sociais elas são também um lugar onde você pode pessoalizar. É um verbo que a gente inventou. E o que quer dizer pessoalizar? Significa que as pessoas elas estão lá para ver você, a pessoa física. Até mesmo as marcas, né, as marcas, grandes empresas, a gente costuma dizer para elas que quanto mais humanas elas estiverem, quanto mais elas mostrarem gente, melhor. E vocês que já são perfis de pessoa física, aí essa recomendação triplica, né? Eu estou dizendo para vocês o seguinte, mais do que mostrar produto, é mostrar o teu estilo de vida. É mostrar quem eu sou, como é que eu vivo, onde é que eu vou, o que eu como, com quem que eu me relaciono. Então, assim, você pode, sim, dar dicas de música, de cinema, de livros, passeios legais que você foi, contar alguma história a respeito da sua família, dos seus filhos e tal. Não, a gente não está querendo dizer aqui que a gente vai fazer ostentação. Eu preciso mostrar aquele lugar, eu preciso esfregar o dinheiro que eu tenho, o lugar que eu tenho, o carro novo que eu tenho na cara das pessoas. Não. Longe disso. A gente sabe que tem gente que faz isso pra caramba nas redes sociais, não é a ideia. A ideia aqui é que vocês sejam fonte de inspiração. Então, por exemplo, aqui de novo a gente voltou no Fit Couple. Tem um post deles mostrando um show muito legal onde eles foram. Pô, se eu fosse nesse show, com certeza eu, pessoa física, também faria isso, também mostraria. Então por que vocês não mostram isso também? Ou seja, a gente gera uma mensagem subjetiva na cabeça de quem está acessando as redes sociais de vocês, que é, de que forma que você pode ser como eu? Então assim, uma construção, aí a gente está falando, né, de um discurso que é mais sutil, só que é frequente, ele está presente em todos os posts de vocês. Ou seja, eu conto, no fim das contas, com tudo isso, a minha história de sucesso. A minha história de crescimento. Um crescimento que quem for como eu, quem se juntar a esse time, também pode ter. Então, aqui a gente está falando de uma narrativa, por exemplo. De novo, a gente está voltando ali em outra pessoa na Celeste, lá de trás, que era: é natural, é autêntico, é divertido, é orgânico, né? Ou seja, é uma pessoa normal, você está enxergando aí uma pessoa, né? Ela não está posando para as fotos, ela está fazendo graça com as pessoas que ela encontrou no almoço, com as pessoas que ela encontrou no hotel e tudo mais. Só que, olha o que está no pano de fundo, quando você vê essas 3 fotos, que você pensa, pô, é uma pessoa legal, bacana, moderna, contemporânea, bem-sucedida, isso está escrito nas fotos, sem ela precisar forçar a barra para nada. Então é isso, assim, é um pouco começar a trazer esse espírito para as postagens de vocês nas redes sociais. Aqui, por exemplo, é um encontro de negócios, ou seja, a gente está falando aqui de uma convenção. Ela foi lá, postou uma coisa de uma pessoa com quem ela encontrou, que era super importante, que é uma pessoa que ela é uma inspiração para ela. Então, assim, ela está mostrando a relação dela com outras pessoas e ao mesmo tempo ela está mostrando quem é a inspiração dela. Pô, ela é tão normal, tão gente como a gente, que ela também tem ela é uma inspiração, mas ela também tem as inspirações dela. Então, de novo, isso é uma narrativa, é o jeito de eu contar uma história.
Mesma coisa que, de novo a gente volta no Fit Couple, mas a gente está falando uma coisa que funciona muito bem em redes sociais, que é eu tô mostrando bastidores. Então ela tá gravando alguma coisa, mas eu no Instagram tô dando um jeito, tô mostrando uma visão que ninguém tem. Uma visão que ninguém no mundo teria acesso, a não ser quem segue ela no Instagram. Por trás das câmeras, ó, tá rolando essa gravação aqui. A gente não mostrou pra ninguém ainda, mas dá uma olhadinha por trás das câmeras com a gente, bastidores. Então, se vocês puderem mostrar coisas assim, é legal também. Ó, tá tendo uma reunião, tá tendo um evento, eu cheguei aqui antes, vou fazer um videozinho pra mostrar pra vocês terem um gostinho do que tá acontecendo. Aqui também é a mesma história, ou seja, tem aqui uma reunião de negócios. Ou seja, mas eles não fizeram somente aquela fotinha de, duas pessoas juntas em volta de uma mesa. Não, o que eles fizeram foi um brinde. É um outro jeito, ele não está nem necessariamente mostrando pessoas, mas quando tem esse brinde, você olha ele e fala, uau, que legal, é gente comemorando, uma coisa boa está acontecendo aí. Ou seja, uma reunião de negócios e alguma coisa boa aconteceu porque eles estão brindando. Ou seja, de novo, é um outro jeito de contar uma história. E contar uma história que você vai tornando comum na sua timeline e que as pessoas que te seguem vão passar a ver com cada vez mais frequência e elas vão começar a construir uma coisa na cabeça delas sobre você e sobre a Herbalife. Aí eu volto naquele termo storytelling, né? Contando histórias, basicamente. É a arte de contar histórias. Como é que eu faço essa narrativa toda que eu quero construir, como é que eu faço ela ficar interessante de verdade? Bom, tem uma frase final aqui que a gente usa sempre, tem que guardar ela para sempre no coração, que é: seja autêntico. Então, as coisas têm que ser verdadeiras. Seja emocional, você tem que causar algum tipo de emoção naquela pessoa que está do outro lado. Como a gente falou no módulo 1. Ou seja, uma emoção que seja fazer sorrir, ou fazer chorar, ou causar a história da conexão pessoal. Tem uma palavra que se usa muito hoje em redes sociais, que é a tal da empatia. O que é empatia? É fazer com que as pessoas que estão te vendo criem uma conexão, olhem para aquilo e falem, putz, já aconteceu isso comigo, na minha vida, enfim. É ter um momento de conexão, né? Criar um elo. Então, como é que a gente cria esse elo? Você já tem um personagem, que é você. Você já tem uma narrativa, que é tudo aquilo que a gente estava falando. Como é que a gente faz isso agora? Você vai encontrar a sua mensagem. Você vai pensar sempre em contar uma história com começo, meio e fim. É igual uma história que a gente contaria para uma criança, por exemplo. Uma criança dormir. A história começa, ela tem um desenvolvimento e ela acaba. E tenha em mente que esse personagem que você vai ser nas redes sociais, você precisa causar essa identificação, né? Ou seja, quando você for mostrar um diálogo, ainda que seja um diálogo em forma de foto, não necessariamente você vai fazer um vídeo. Vídeos são muito legais, a gente também vai falar sobre isso mais, mas o diálogo ele precisa ser natural, ele precisa ser solto, ele precisa ser leve, não pode ser uma coisa muito complicada. Então, é isso. Esses são os principais caminhos aqui de contar uma boa história. Legal. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo prático. A gente está falando de uma pessoa, está vindo dos Estados Unidos para cá, para um evento. Opa, então peraí. Como é que eu posso contar essa história? Então, eu faço o que a gente chama de call to action primeiro, antes do evento começar. Então, call to action é: olha, vai acontecer um evento X no lugar Y. Muito legal. Você já avisou todo mundo que vai rolar. Beleza. Aí, quando você chegar no evento, você faz o que a gente chama de check-in. Ou seja, opa, cheguei aqui, o lugar é esse, marca o lugar, enfim. Aí você faz, de repente, uma cobertura real-time. Olha o que está rolando. Então, quando a gente fala de cobertura real-time, em tempo real, a gente está falando daquela cobertura que é assim: eu tiro foto das pessoas, eu faço uns videozinhos, eu faço um vídeo de quem está, de repente, fazendo a apresentação no palco. Se sou eu que estou no palco fazendo a apresentação, no momento que a apresentação está começando, eu faço uma selfie, um vídeo selfie, uma foto, enfim, e mostro as pessoas que estão ali me assistindo. Faço, então, alguma coisa que seja, sei lá, o grande ponto alto, estou contando uma história, e aí eu chego no ponto alto dessa história. Olha só quem veio aqui, olha só o que aconteceu aqui, né? Eu mostro, sei lá, por exemplo, um pedaço da principal palestra, da principal apresentação da noite. Faço só um videozinho para dar só um gostinho para as pessoas. Eu registro gente, é legal mostrar pessoas, quem foi parar, tirar fotos. Acabou a principal apresentação, as pessoas estão circulando, você cola numa pessoa, abraça, tira uma foto. Isso tudo é muito legal, é muito humano. Esse aspecto humano é muito importante. E faço um resumo no final. Ou seja, olha que legal, como é que foi esse evento?
Pode ser ou no final do evento mesmo, sei lá, no dia seguinte, por exemplo. Estou super cansado, mas ao mesmo tempo satisfeito, porque ontem foi um evento muito legal, aconteceu isso, isso, e você faz um vídeo, por exemplo, para os seus seguidores. Uma história. Ou seja, eu estou falando de uma história que eu contei o começo, eu contei o meio e eu contei o fim. De repente, essa lógica de contar uma história, você pode fazer, por exemplo, cases de sucesso seus. Você conta a sua história, por exemplo. Ou de pessoas que trabalham com você. Olha, esse é o fulano, a história dele é essa, é essa. Você começa a contar a história dele. Talvez, sei lá, um capítulo por dia, um capítulo por semana, e as pessoas esperam para ver o próximo capítulo dessa história, com foto, com vídeo, enfim, como você achar que funcionaria melhor. Isso, basicamente, é narrativa e storytelling, contação de história, o jeito de contar histórias. É isso que a gente queria que vocês entendessem com esse nosso módulo 2. O nosso próximo módulo vai ser especificamente sobre interações e ferramentas que eu uso para fazer essas interações. A gente se vê no próximo módulo.